Olá, eleições 2016 e aqui na Central Grupo Círios de Eleições, uma parceria do Jornal NH e da Rádio ABC 900 e também da Web TV do Jornal NH através da web aqui do site. O nosso entrevistado de hoje na série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo é Rafael Schiller, do PSOL. E quem participa comigo da entrevista é a colega Adriana Lima, repórter do Jornal NH. Rafael, primeira pergunta que eu lhe faço, você está aqui em legítima defesa do quê? Boa tarde, Ávila. Boa tarde, Adriana. Público em geral. Bem, Ávila, eu estou aqui em legítima defesa dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos servidores municipais, dos negros, das negras, das mulheres, dos LGBTs, da juventude. De todo mundo que acredita que Novo Hamburgo pode ser uma cidade melhor, uma cidade mais transparente, democrática, uma cidade que olhe para frente, uma cidade disposta a enfrentar os desafios do século XXI e não ficar remoendo um passado do século XX. Eu acho que é para essas pessoas que Novo Hamburgo tem que andar para frente. Bem, candidato, o PSOL é um partido pequeno, com uma estrutura pequena, e tem só 3 ou 4 candidatos à Câmara de Vereadores. Como é que vocês vão conseguir, numa campanha curta de apenas 45 dias, e como é que vocês pretendem levar a mensagem de vocês a toda a população, a todo eleitor de Novo Hamburgo? Bem, isso é uma excelente pergunta, Ávila. Assim, nós temos apenas 3 candidatos a vereador, né, mas temos uma militância aguerrida, né? Temos uma militância que está na rua, está combatendo. No caso da questão de governar, né, com apenas 3 vereadores, na verdade, a nossa aliança do PSOL é uma aliança com o povo, né? Então, no momento em que a gente se alia com o povo, né, é mais importante do que fazer conchavo político, né? O que eu quero dizer com isso? Tá? A nossa proposta do PSOL é uma proposta de ampliar a democracia dentro da cidade. Trazer as pessoas para a praça pública, como já acontece em cidades da Europa, como Madrid, Cádiz, Barcelona, né? E fazer assembleias gerais, né? Tanto na praça, no centro da cidade, quanto nos bairros, né? Então, o que a gente vai fazer? No momento em que tu dentro de uma prefeitura, tu não tem a maioria, né? Teoricamente, tu tem que fazer algumas concessões éticas. O pessoal jamais vai fazer essas concessões éticas, né? Não fazendo essas concessões éticas, a gente governa com o povo. Se o povo, em praça pública, em Assembleia Geral, aprovou determinada causa, qual vai ser o vereador de Novo Hamburgo, né, que vai se opor ao povo? Então, se ele se opor a um bom projeto que foi aprovado pelo povo, sinceramente, ele não merece estar na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, né? Mas a pergunta, na realidade, era em cima da campanha, né? Como é que vocês pretendem fazer a campanha com um grupo pequeno? Vamos lá. Está crescendo, né? Eu acho que a proposta do PSOL é justamente essa, atrair novas pessoas, fazer o partido crescer, mostrar. Tem muita gente, Ávila, que está chegando na gente, está procurando pela internet, pela página Rafael Schiller, PSOL 50, está encontrando a gente na rua. Bah, eu nem sabia que existia um PSOL em Novo Hamburgo, né? Bah, que saudade do o PSOL é importante, é o partido da Luciana, é o partido do Ruas, está se aproximando. O nosso grupo, para te ter uma ideia, desde que começou a campanha, nós já tivemos 9 novas filiações. Isso para nós é muita gente. É muita gente mesmo, sabe? Porque filiação é aquele cara que realmente se importa com a causa. Ele está querendo entrar na campanha, está querendo fazer junto, crescer o partido. Isso é fundamental. Como eu te disse, está crescendo e é essa a nossa proposta principal nesse pleito, na verdade, né? Candidato Rafael, e se o senhor for eleito, né, onde o senhor vai tirar forças para montar essa estrutura administrativa, né, para ter essa força, né, interna para manter o governo? Excelente pergunta, Adriana. A nossa proposta do PSOL é uma proposta de uma gestão técnica, né? O nosso secretariado ele vai ser técnico. Passas chaves como a saúde e a educação, por exemplo, elas vão ser escolhidas pelos próprios membros da comunidade escolar e da comunidade da saúde, né? Por exemplo, na questão da comunidade escolar, o que a gente tem? A gente tem um problema de diálogo enorme na atual gestão, né? Onde os sindicatos professores, por diversas vezes, teve reivindicações que ele foi até o prefeito e não foi atendido. Foi, inclusive, casos de assédio moral, questões desse gênero, né? Isso não pode acontecer, sabe? Numa administração do PSOL, por exemplo, o secretário de Educação vai ser escolhido pela comunidade escolar. Sendo escolhido pela comunidade escolar, não é um conchavo político, não é um cargo político. Isso entra dentro da nossa proposta de cortar 77% dos cargos de confiança na cidade. Sabe? Então, quando a gente fala em cortar 77% dos cargos de confiança, não é simplesmente cortar por cortar, né? É fazer uma gestão técnica, é chamar para determinadas áreas quem tem realmente condição de trabalhar naquela área. Com certeza, numa administração do PSOL, não vai ter engenheiro na Secretaria de Saúde.
Isso é uma lógica. Né? Mas quando o senhor diz sobre essa questão de cortar os cargos públicos, o senhor acha que ainda assim o senhor vê então a administração municipal sendo inchada, que precisa desses cortes, ou o senhor acha que esse tipo de corte não pode, por exemplo, prejudicar o andamento da questão administrativa? Muito pelo contrário, Adriana. A gente sabe disso, a gente tem estudos que comprovam que os servidores municipais que estão hoje trabalhando na Prefeitura de Novo Hamburgo são extremamente capazes de tocar a máquina pública. O que acontece hoje? Né? Hoje em dia acontece que o prefeito se elege, o vice é de outro partido, então ele tem determinado, ou tem um outro partido que tem determinados cargos que estão prometidos, né? Embora eles estão dizendo por aí que não, mas a gente conhece bem a verdade. Né? Tem cargo prometido para cá, tem cargo prometido para lá, então é a famosa boquinha, é o famoso conchavo político, um ajeitamento dos partidos da coligação. Né? Então, quantos funcionários a gente tem hoje trabalhando na prefeitura, e vou me direcionar para a Câmara, para o funcionário, para o servidor municipal, né? Quantos acima deles não estão com 7, 8 CCs acima dele, mandando? Gente que não sabe absolutamente nada, me perdoem a palavra, mas é verdade, entendeu? Gente que estudou, esse servidor estudou para estar ali, e daí tem 7 CCs acima dele que são cargos meramente políticos. Esse tipo de política que tem que acabar, esse inchaço da máquina pública que tem que acabar. Né? E quando você chegou no número de 77% de redução, de onde é que surgiu os 77? Os 70, na verdade, né? O 70 é um cálculo que foi feito, não é apenas do PSOL, de Novo Hamburgo, do PSOL Nacional, tanto é que a Luciana Genro também propõe o corte de 70% em Porto Alegre, o corte de 70% em São Paulo, a candidata Erundina também, e o candidato Marcelo Freixo no Rio também propõe o corte de 70%. O 70 é um número, na verdade, que assim, com 30% vamos tentar, se for possível mais que 70%, perfeito. Quem dera nós conseguíssemos acabar com 100% dos cargos de confiança. Né? Agora, candidato, o senhor se referiu antes à questão da falta de diálogo dos administradores de Novo Hamburgo com os professores, por exemplo. Entra gestão, sai gestão e entra gestão, e esse conflito com o servidor público sempre tem, porque o servidor público defende um interesse e muitas vezes o agente político defende o outro interesse. Como, por exemplo, recentemente agora a extinção de um plano de carreira com os cargos de extinção, em troca de um novo, talvez até para adequar financeiramente o município. Como é que deve ser a sua gestão nessa relação com os servidores, que hoje já tem 2 sindicatos, podendo surgir o terceiro? O diálogo é fundamental. Diálogo. A nossa proposta do PSOL é diálogo. Né? Não adianta tu eleger um prefeito, o prefeito está de cima para baixo baixando lei. Né? O prefeito tem que receber, a prefeitura tem que estar aberta, sabe? O sindicato tem que ser bem recebido. Né? Todos os grupos, não só os sindicatos, mas todos os grupos representantes da sociedade civil, eles têm que ser bem recebidos. A prefeitura ela tem que ser aberta ao diálogo. E o diálogo, com certeza, vai ser a palavra-chave de uma administração do PSOL. E o senhor fala aí um pouquinho no começo, né, nas nossas primeiras conversas, sobre a diferença dos projetos, né, dos outros candidatos. O que o senhor acha que o PSOL leva de mais forte assim, para citar essa diferença? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o PSOL ele é um partido que busca a diferença política. Né? Ele luta pela diferença política. Aonde a gente vê luta no Brasil, nas mais determinadas áreas, a gente vê a bandeira do PSOL. Né? A diferença do PSOL para os outros partidos, por exemplo, se a gente pegar a lista da Lava Jato, né, olhar, a gente vai encontrar um monte, vai ser uma sopa de letrinhas. Né? Vários partidos vão estar ali. O PSOL não está ali. Né? É por isso, o PSOL é um partido com as mãos limpas, tá? O PSOL é um partido com vontade de mudança e um partido que, tanto é que o crescimento do partido ele se dá mais lentamente, porque a gente não topa com chave político, a gente não se vende, não se rende, não se entrega, como diria o nosso ex-candidato a prefeito, Ralf Cardoso. E aí, candidato, como conseguir esse apoio da Câmara, principalmente na aprovação dos projetos, sem fazer esse conchavo político, como o senhor disse? Através da mobilização popular. Né? O pessoal ele não quer apenas votos, ele não quer apenas um eleitor, ele quer uma pessoa participativa. O que mais a gente ouve das pessoas se queixando da política é que lá vem um candidato de novo apertar a mão, a cada 4 anos eles vêm. Né? Tanto o candidato a vereador quanto o candidato a prefeito. Né? O pessoal não quer isso. O pessoal quer uma coisa, quer
uma prefeitura atuante na praça pública, nas vilas, nos bairros, o secretariado tem que estar lá também, né? A cobrança tem que ser feita auditorias com as pessoas em volta, as pessoas têm que ter direito a opinar. Não só a prefeitura tem que estar aberta para esse diálogo, quanto a prefeitura tem que chegar até as pessoas também. Então, no momento que tu faz esse diálogo, é aquilo que eu falei antes, a aliança é com o povo. Né? E a pressão popular é capaz. A gente está vendo desde junho de 2013 as manifestações populares de quantas pessoas estão indignadas com a política. A gente tem estudos, por exemplo, que comprovam que apenas 17% da população brasileira hoje se interessam por política, ou se interessam por algum partido político, na verdade. Né? Então, é muita gente que está descrente com a política. E o pessoal está se colocando como uma alternativa de uma nova política. Queremos uma nova política. E justamente como eu disse antes, é um partido que cresce aos poucos, mas que aos poucos a gente está vendo também resultados. Como agora a Luciana Genro liderando a pesquisa em Porto Alegre, como Marcelo Freixo indo para o segundo turno na eleição do Rio de Janeiro, e por que não Novo Hamburgo a gente surpreender e fazer uma bela votação e tentar ganhar essa prefeitura, né? Agora, candidato, tirando um pouco assim, as questões do próprio pessoal na campanha, tem assuntos que são de bastante interesse e preocupação da comunidade de Novo Hamburgo, como, por exemplo, o mais recente agora, a questão da segurança, inclusive hoje o governador Sartori indo a Brasília para pegar reforço da Força Nacional de Segurança, porque a coisa está perdendo o controle. O que o PSOL, sabendo que a segurança é um dever do Estado, o que o pessoal de Novo Hamburgo pensa para Novo Hamburgo na questão da segurança aqui? Assim, a gente enxerga no pessoal segurança em duas frentes. Né? Não adianta a gente pensar apenas o efeito e não adianta a gente pensar apenas a causa. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? A gente tem que trabalhar no efeito, porque a gente tem que ter uma guarda municipal, né, melhor remunerada, mais bem preparada, né? Tem que ter força-tarefas entre a Brigada Militar e a Guarda Municipal. A Prefeitura Municipal tem que cobrar, porque a gente sabe que a maioria das políticas públicas no que tange a questão da segurança pública são oriundas do Governo do Estado. Então, a gente precisa ter peito para cobrar o Governo do Estado. Né? Hoje, infelizmente, a gente tem um Governo do Estado que é omisso com a segurança, né? Que parcela salário dos servidores, né? Que não chama contratados, agora está fazendo uma manobra de chamar alguns aprovados em concurso, né? Mas agora, em época de eleição, fica aquela suspeita, né? Se não é uma jogada eleitoral para favorecer o partido, mas ok. Mas assim, o que o pessoal pensa? Trabalhar o efeito, sim. Temos que ter praças mais limpas, né? Porque praça iluminada, praça limpa, praça viva, não tem criminalidade. Tem pessoas ali e não tem crime. A gente tem que trabalhar o efeito no monitoramento de câmeras, a gente tem que investir nesse sentido. Tem que. Só que agora, o que a gente pensa? Adianta simplesmente botar arma na mão da polícia, sem esse policial ter um preparo, sabe? Nós temos a polícia que mais mata no mundo, e são dados, né? Que nós temos a polícia que mais mata no mundo e não mata só bandido, vou botar bandido entre aspas, né? A gente tem vários casos que acontecem de pessoas inocentes que são mortas em ações policiais. Em Novo Hamburgo mesmo nós temos alguns casos famosos, como do tenista Thomas Engel e do menino Michael Douglas, perto do metrô, no final do jogo do Novo Hamburgo, né, no ano passado. Então, a gente tem que ter um cuidado de preparar esse policial para ele estar apto para o combate à violência. Ele tem que receber um treinamento mais humano. Não adianta simplesmente ele pensar em combater como a gente está ouvindo. Eu tenho candidato aqui no Novo Hamburgo dizendo que meu secretariado tem 15 policiais, sabe? Aí está a questão perigosa. Não adianta só armar a polícia. A gente tem que pensar na causa e no efeito. O que eu quero trazer para a causa? Né? Eu falei do efeito. A causa. Qual é a causa da criminalidade? A gente tem que investir em educação. A gente tem que combater a evasão escolar. Se a gente pegar dados de Novo Hamburgo, né, a evasão escolar é monstra, sabe? É incrível o número da evasão escolar, porque tem dados de um exame que foi feito pelo Senai, por exemplo, né, que tudo bem, entra na escola nas séries iniciais, mas não termina o ensino fundamental. Né? Acho que, se eu não me engano, eu vou falar de improviso, mas se eu não me engano, é 35% a 40%. Né, de jovens que não concluem o ensino fundamental daqueles que entraram nas séries iniciais. Isso é preocupante. Né? A gente tem que ter projetos que visem uma formação educacional e que forme para o mercado de trabalho. A gente tem que colocar, porque a cada série, eu tenho dados do IPEA aqui também, né, que a cada série, ano a mais, que ele faz a partir da quinta série, diminui em 10%,
né, as chances dessa juventude ser cooptada pelo crime. Né? Candidato, só um minutinho, a gente está aqui na Central, Grupo Sinos de Eleições, uma parceria do Jornal NH, da Web TV e também da Rádio ABC Domingo, entrevistando os candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo. O nosso entrevistado de hoje é Rafael Schiller, do PSOL, e a colega entrevistadora é a Adriana Lima, aqui da redação do Jornal NH, a quem eu passo a palavra agora. Tá certo. Candidato, existe alguma proposta do PSOL para a área da saúde que seja, por exemplo, a curto prazo, né? Porque nós entendemos que a saúde é uma questão de rápida necessidade, né? De primeira necessidade da maioria da comunidade aqui. Com certeza, Adriana. Assim, a gente sabe que o principal problema da saúde de Novo Hamburgo é difícil de resolver, porque só entrando na prefeitura para conseguir abrir a caixa preta da Fundação de Saúde, porque nem o próprio prefeito sabe como é que funciona aquela fundação direito. Mas assim, a curto prazo, vamos lá, porque as pessoas precisam de resposta. E a gente tem algumas medidas que são possíveis de realizar e que não necessitam de muito dinheiro. É só ter boa vontade. Como, por exemplo, os postos comunitários. Eu tenho um caso curioso que aconteceu comigo, de eu levar minha esposa no posto numa quarta-feira e o posto está em reunião. Está fechado, não pode. Sabe? Nada contra a reunião, mas tem que ter um plantão. Né? Tem que ter um plantão ali, 2, 3 atendendo. Se a gente chegar no centro de saúde, no posto de saúde do centro, a pessoa que chega no posto de saúde do centro fica doente, mais doente ainda. Ninguém chega ali são, né? Quem chega ali fica mais doente, quem está acompanhando também vai ficar doente. Por quê? Porque é um ambiente pesado, é um ambiente triste. Tu olha aquela fachada, e são coisas fáceis, Adriana, é fácil de resolver. É um balde de tinta, é uma reforma. Só que aí eu quero entrar numa questão principal. Eu queria falar, tem outra coisa importante, informatizar os postos de saúde, o atendimento. Fazer por telefone, pela internet, vai acabar com a fila. Né? Porque esse horário de parar na fila não contempla o trabalhador de maneira alguma. O trabalhador não pode parar na fila, ele vai estar perdendo serviço. Então, esse horário não contempla o trabalhador de forma alguma. Né? O que eu quero fazer um exercício de reflexão com vocês agora, e daí com o público também. Vamos fazer esse exercício se a saúde de Novo Hamburgo funcionasse. Se o posto fosse um lugar onde é que tu fosse bem atendido, tivesse um tratamento humanitário, né? Tu não demorasse, não tivesse fila, não demorasse mais de 20 minutos, né? Quem ia ser beneficiado com isso? Né? A comunidade de Novo Hamburgo. E quem não ia ser beneficiado com isso? Sabe? Isso é uma coisa que o pessoal está aqui. Nessa eleição, o pessoal também está nessa disputa para falar aquilo que os outros partidos não falam. Né? Quem não ia se beneficiar com a saúde de Novo Hamburgo funcionando é vereador assistencialista, que faz fura-fura, entendeu? Que bota a gente para furar a fila no médico. É vereador que atende no gabinete, é vereador que dá receita em gabinete. Esse tipo de vereador ia perder eleitorado, ia perder esse assistencialismo político que tem que acabar. Se a saúde de Novo Hamburgo fosse prioridade, né, os candidatos a vereador, por exemplo, eu não vou citar nomes, logicamente, né, mas tem vários ligados à medicina que sabem muito bem do que eu estou falando, e o recadinho é para vocês. Agora, candidato, tem um outro assunto assim, os últimos prefeitos do estado e do país têm reclamado muito da questão financeira dos municípios, da queda da arrecadação e, em função disso, a queda do repasse das verbas federais e estaduais. Novo Hamburgo é um dos municípios que sofre com isso e também sofre com uma dívida que está se tornando impagável, que é a dívida com o Instituto de Previdência dos Municipários, o IPAZEM, que já vem lá desde o século passado, em função de repasses que não são feitos, isso está acumulando. Como é que o senhor pretende administrar essa questão do município de Novo Hamburgo com o IPAZEM e essa dívida que cresce a cada ano? Essa questão do IPAZEM é complicada, né? São 38 milhões a dívida, né? Mas também não adianta a gente ficar só reclamando, a gente tem que dar um jeito de resolver. Né? Como é que a gente resolve isso? Eu acho que o servidor já foi prejudicado demais no seu plano de carreira. Né? Aquela questão do bom senso, do sentado, do diálogo, vai ter que voltar. A gente vai ter que pegar o Grêmio Sindicato, a gente vai ter que pegar o IPAZEM, vamos sentar e vamos conversar. Mas acho que o principal disso tudo é que o servidor não perca mais nada. O servidor tem que ter o direito dele garantido, porque o plano de carreira dele já foi mexido demais. Candidato, e aí o senhor fala em uma gestão sempre enxuta, uma gestão com o número de servidores somente o necessário para executar essa parte administrativa. E em questão de análise das verbas do município, o senhor acha que, por exemplo, para essas propostas, cito a informatização, por exemplo, do sistema de saúde, a gente tem verba suficiente para pôr em prática isso?
essa questão da informatização é uma coisa que não é cara. Ela não é cara. E as verbas, de onde vai sair o dinheiro para isso, né? Literalmente. Isso até é bom de falar, porque uma coisa que a gente vê nas redes sociais é o pessoal reclamando, ninguém diz de onde vai fazer. A gente está dizendo, o corte de 70% dos cargos de confiança é um enxugamento e tanto nas dívidas. A gente tem outras questões, como IPTU progressivo, outras formas de arrecadação, né, que estão sendo trabalhadas. Essa questão específica da informatização é uma questão que não é cara, realmente não é cara. Menos de 5 milhões a gente consegue colocar todo o sistema informatizado. É a questão da boa vontade. Quer dizer, fazer mudanças e continuar mantendo, né? Porque a gente sabe aí a questão do problema de falta de leitos, né? E outras dificuldades, né? Pagamento de honorários, enfim. Sim. Outras dificuldades que enfrenta o sistema de saúde. Então é possível fazer. É possível. A questão do bom senso é fundamental, né? Porque o fim, aquele é o que eu estou batendo, parece que eu estou batendo na mesma tecla, sabe? Mas o fim do conchavo político, o fim da politicagem e um diálogo mais aberto com as categorias, né? Saúde, educação, né? A gente consegue resolver os problemas. Claro, problemas-chave, como a questão da saúde. Como eu disse antes, aquele candidato que prometer planos mirabolantes para a saúde, ele está mentindo. Porque enquanto não abrir a caixa preta da Fundação de Saúde, não vai ter jeito. Candidato, geração de renda, desenvolvimento econômico de Novo Hamburgo. O que o seu plano de governo contempla na área? Bem, a gente sabe que Novo Hamburgo, historicamente, né, tem uma questão do calçado. Né? Foi um polo importante do calçado, mas de 99 a 2012, né, houve uma baixa de 33,19% na indústria, no setor secundário de Novo Hamburgo. O que aconteceu com isso? Né? A princípio gerou um grande desemprego. Né? Depois houve um crescimento do setor terciário, setor de serviços, né? E várias pessoas se colocaram em outros campos do mercado de trabalho. Essa questão do desemprego, ela ultrapassa Novo Hamburgo. Novo Hamburgo tem problema de desemprego, Estância Velha tem problema de desemprego, São Leopoldo tem problema... É um problema geral no Brasil inteiro. A gente tem que resolver. Como é que a gente resolve isso? Né? As propostas do pessoal é investir no pequeno e no médio, né? Criar redes de cooperação, né? Cooperativas, discutir amplamente. Eu vi que essa semana, inclusive, acho que foi com o candidato Hitzel, que debatesse a questão do polo industrial, né? Debater com a comunidade se realmente é importante a gente criar esse polo industrial, né? E principalmente, que tipo de empresas a gente vai ter no polo industrial. Sabe? A gente não pode abdicar completamente do calçado, logicamente, mas a gente tem que ter alternativa. A gente não pode ser refém de um único produto. Diversificar. A gente tem que diversificar, porque senão daqui a pouco dá uma nova crise, né, a economia de Novo Hamburgo vai à lona de novo. Sabe? Então a gente tem que ter um mercado, tem que ter uma amplitude maior de produtos e a indústria tem que ir nesse sentido. Né? Candidato, a gente tem percebido a representatividade que a candidata Luciana Genro tem alcançado em Porto Alegre. O senhor acha que a sua campanha aqui em Novo Hamburgo pode embarcar nessa representatividade que ela tem conseguido frente à candidatura lá na capital? Bem, primeiramente, embora é o pessoal, né? A Luciana é a Luciana, o Rafael é o Rafael. Né? O pessoal Novo Hamburgo é o pessoal Novo Hamburgo, o pessoal Porto Alegre é o pessoal Porto Alegre. Mas o pessoal como um todo tem ideias bem parecidas, como eu falei antes, né? Em algumas questões, inclusive, que estão no nosso plano de governo, Novo Hamburgo para quem? Mas sim, a gente espera, sim, que as pessoas... Por exemplo, a Luciana Genro em Novo Hamburgo, na eleição presidencial, alcançou quase 3 mil votos. A gente precisa alcançar essas pessoas. Elas não votaram na Luciana Genro à toa. Elas gostaram das propostas dela. Então, é essas pessoas que a gente tem que alcançar. E a Luciana Genro é um expoente importante do nosso partido, com certeza uma pessoa com uma conduta ilibada e que vai ser prefeita de Porto Alegre. Candidato, sai governo, entra governo, vou repetir de novo, e a mobilidade urbana, transporte coletivo, passagem integrada, acaba sendo prometida e nunca cumprida. Vai ter passagem integrada no governo do PSOL em Novo Hamburgo? Quem prometer isso também está mentindo. Por quê? Porque dentro do modelo como o transporte público de Novo Hamburgo está gerido hoje, eu sei disso muito bem,
porque nós, no ano passado, fomos o único partido dessa cidade que moveu uma ação contra o aumento abusivo da passagem. Inclusive, tivemos colhendo assinaturas no Paradão, colhemos mais de 600 assinaturas no Paradão de Novo Hamburgo, conversando com a comunidade, né? Dentro desse sistema, onde existe um monopólio de 2 empresas de transporte, que há mais de 30 anos fornecem o serviço, que agora foi feita uma licitação, né, no ano passado, uma licitação, digamos assim, fake, né, para inglês ver, que foi retirada justamente porque nos outros 29 anos não havia sido feita, né? Nesse modelo existente, é complicado. Por quê? Porque quem comanda é aquela velha história, quem pede a música dança. E qual é a solução? A solução é debater com a comunidade, com afinco, a construção de uma empresa de transporte público na cidade de Novo Hamburgo. Para quê? Para que tenha ônibus adaptado, para que tenha ônibus melhores, com mais conforto e com preço da passagem reduzido. Uma empresa que não vise o lucro, mas que vise a comodidade da população de Novo Hamburgo. Candidato, e voltando aí à questão do enxugamento do número de cargos, né? O senhor acha que haverá alguma mudança muito drástica, muito forte na maneira hoje como é montada a infraestrutura de governo hoje? Ah, com certeza. Isso com certeza. Que tipo de mudanças seriam feitas? Bem, a primeira questão, a mais importante de todas, é colocar nas determinadas pastas do secretariado pessoas qualificadas, pessoas que sabem o que estão fazendo. Por exemplo, o corte de secretarias, alguma coisa assim desse sentido? Também. Teríamos que avaliar quais secretarias poderiam ser cortadas, mas com certeza algumas secretarias não seriam cortadas. Esse enxugamento é fundamental. A gente, como eu disse antes, a gente precisa trabalhar com uma gestão, o município mais enxuto possível, né? E esse corte de secretarias é fundamental. No momento em que tu não está disposto a fazer aquelas concessões éticas que eu falei antes, né, com determinados partidos, né, não por questões de não ter partidos ao nosso lado, mas por questões ideológicas, de que esse tipo de política a gente não topa, né, nesse modelo a gente sim vai enxugar a folha, não tem a questão de colocar partido para dentro do governo, nós vamos fazer uma gestão enxuta e técnica com os servidores. Candidato, nosso tempo está se encerrando. 1 minuto e meio para suas considerações finais. Bem, vou falar diretamente então, Ávila, para o eleitor de Novo Hamburgo, né? Somos do PSOL, temos história nesse município, tá? Nosso número é 50, apresentamos nossas propostas, estamos nas ruas. Quem quiser conhecer mais das nossas propostas, acessa lá no Facebook, Rafael Schiller PSOL 50, que lá tem todo o nosso programa detalhado, tem todas as coisas que a gente está propondo para Novo Hamburgo. Eu quero aproveitar ainda um pouquinho desse tempo que eu tenho para falar que a Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, ela é meio carente, desde que o PSOL deixou ela. Então, além de votar 50 para prefeito, é importante também que a gente vote nos candidatos do PSOL para vereador, né? Nós temos excelentes candidatos para vereador, são apenas 3, mas são muito bons. A candidata Luísa Eduarda, né, que é a primeira mulher transexual candidata em Novo Hamburgo. Os candidatos Nicolas Duprá e Léo Broilo, né, ligados à cultura e à juventude. Uma proposta do PSOL nessa eleição é apostar na juventude. Nós estamos apostando na juventude porque a política precisa de renovação, mas tem que ter um cuidado especial. Não adianta ser jovem e estar ligado aos velhos partidos que fazem as mesmas atividades ilícitas que a gente está vendo faz tempo, né? Ok, obrigado então, candidato. Este então, candidato à Prefeitura de Novo Hamburgo pelo PSOL, Rafael Schiller. Participou comigo da entrevista a jornalista Adriana Lima, do Jornal NH. Esse é o Grupo Sinos, a central, o Grupo Sinos de Eleições, na cobertura das eleições 2016. Uma parceria Jornal NH, site do Jornal NH pela Web TV e também Rádio ABC. Na segunda-feira a gente está de volta, entrevistando a candidata pelo PSDB, Fátima Dauti. Até lá. Até lá.